Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. 15 de março de 2023, nessa quarta-feira, terceira semana da Quaresma, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Mateus, capítulo 5, de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixassem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, graça e paz, pedindo a Deus que abençoe, ilumine, nos fortaleça sempre, que Deus possa guiar o nosso coração e nos dar a sabedoria necessária. O Papa Bento XVI, que nasceu em 1927, morreu no ano passado, em 2022, dizia: Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor. A gente vive querendo fugir da vida, e aí a literatura de autoajuda quer nos tirar a nossa capacidade de sofrer, mas uma das coisas mais sagradas e importantes da nossa vida é o sofrimento. O sofrimento, porque a vida é assim, a vida é frágil, pequena, as relações humanas são muito melindrosas, as palavras que a gente fala são muito difíceis de ser compreendidas, os diálogos são complicados, a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe como tratar o outro, a gente vive com essa confusão dentro da gente, com essas dúvidas, essas angústias, essas incertezas, a gente vive atrapalhado e o sofrimento é algo que não tem como, a gente tem que sofrer. E sofrer por aquilo que é certo. Um pai e uma mãe que passa anos sofrendo para educar os seus filhos é um sofrimento certo. Sofrer por imaginação é burrice da gente, né? Alguém que o seu candidato perdeu e fica doente e quer se matar, isso é burrice. O quê? Você vai apostar a sua vida e sua história numa eleição. É outra ingenuidade da vida. Você vai apostar a sua vida, a sua história num candidato. Então, quer dizer, é falta de noção. Mas o sofrimento que vem numa busca constante da gente acertar e fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, essas coisas são importantes e necessárias para todos nós. A gente vai buscando isso. O Evangelho que nós temos no dia de hoje faz parte do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, começa dizendo: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Jesus começa a ser acusado de ser subversivo, porque não respeita o sábado, põe a mão em mulher com febre, toca em leproso, toca em cego, expulsa um demônio, ajuda o outro a se levantar, deixa os discípulos pegar espiga no dia de sábado que não pode, cura no sábado. E Jesus começa a ser acusado de não respeitar a lei. E todo o Antigo Testamento ele é basicamente sintetizado na lei e nos profetas. Basicamente, a linha do Antigo Testamento tem 3 linhas. É a lei, Moisés, os profetas e a sabedoria. Sabedoria é a menor parte, os livros sapienciais. Mas a maior parte é o profetismo. O profetismo é uma figura que não há muito no mundo, ou não, praticamente não existe,
mas são os questionadores a respeito da nossa conduta humana diante da vontade de Deus. Todo profeta tem essa missão de nos alertar a respeito da nossa conduta, dizendo, não vai por aí não, que vocês vão se dar mal. Só olha, observa isso, por isso que profeta é mal visto. Todo profeta, ele é exigente, ele é crítico, ele é insuportável, porque ele nos questiona e nos tira da nossa zona de conforto, nos tira do nosso bem-estar, nos tira da nossa segurança, nos tira da nossa certeza absoluta, nos tira do nosso cargo de conforto. Então Jesus disse, não, vocês estão falando que eu vim desfazer da lei dos profetas? Eu não vim fazer isso não, pelo contrário, eu vim dar pleno cumprimento. Eu vim dar pleno cumprimento. Eu vim realizar plenamente o que a lei e os profetas dizem. Por isso, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para que ele tenha pleno cumprimento. Viu? E aí vem uma frase muito interessante. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que se cumpra. Essa frase aqui ela é muito interessante pelo seguinte fato. Ao dizer isso, dizendo, esse mundo não acaba enquanto a gente não estiver vivendo plenamente aquilo que está na lei e nos profetas. E por isso que o mundo acaba quando a gente viver plenamente isso. Quando a gente estiver plenamente mergulhados naquilo que a lei e os profetas nos dizem, nos ensina. E essas coisas são muito bonitas e profundas, porque elas nos trazem essa certeza de que esse mundo vai acabar, não vai acabar na lógica da tragédia, da destruição, da catástrofe, do acerto de contas de Deus, que faz com que as pessoas tenham medo de Deus, mas vai acabar quando a gente estiver realizando plenamente aquilo e estiver cumprindo plenamente aquilo que a lei e os profetas nos dizem. Quando a gente estiver matando mais ninguém, quando a gente não estiver mais difamando ninguém, quando a gente não estiver mais explorando ninguém, quando a gente estiver cuidando bem dos nossos pais, quando a gente lembrar que Deus é muito importante para nós, a gente não substituí-lo de modo nenhum, quando a gente respeitar um tempo necessário para estar com Deus, estar com a família, quando a gente não levantar falso testemunho, quando a gente não quiser aquilo que é do outro, não ficar aí cobiçando as coisas do outro, quando a gente começar a respeitar aquilo que o outro tem, quando isso se realizar plenamente, o céu e a terra pode acabar, porque nós estaremos no reinado de Deus. Nem vamos precisar disso mais. Por isso essa frase de Jesus, enquanto isso não se cumprir, esse mundo acaba. E depois um alerta. Portanto, quem desobedecer a uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Os dois estão no reino. Só que um não obedece e ensina a não obedecer. O outro obedece e ensina a obedecer. E aí a conduta desses diante da lei, ambos estão no céu. Ambos estão no mundo de Deus, no reinado de Deus. Só que tem um que não obedece e ensina a não fazer. E o outro obedece e ensina a fazer. Então não é só uma prática, é aquilo também que você faz com que o outro realize. Aquilo também que você faz com que o outro faça. Por isso cabe a cada um de nós tentar praticar aquilo que Deus nos pede. Não matar, não roubar, cuidar bem uns dos outros, não deixar que a raiva tome conta da gente, não deixar que o ódio tome conta da gente, não perder a esperança. O desesperado é alguém que perdeu a esperança e por isso ele não sabe mais como viver, mas na certeza de que nós temos um Deus que nos ama, que nos quer bem e que diante da dor e do sofrimento a gente aprenda a sofrer certo. A gente aprenda a administrar isso aí no diálogo, na fraternidade. E quando a gente não conseguir mais sozinho, a gente estenda a mão para Deus, estende a mão para o próximo e aí a gente vai conseguindo dar passos. Um abraço e até mais.